Os caminhos da Bíblia. Os israelitas no Egito. As histórias da Bíblia parecem ter se passado em uma terra distante, em algum lugar que já não existe mais. Na verdade, elas aconteceram em uma época e em um local específicos. A história bíblica começa na Mesopotâmia, com Abraão, e depois ela muda para a Terra Prometida. E depois disso, com José, o bisneto de Abraão, a história vai para o Egito e permanece durante os próximos 500 anos. Quando a história de José começa no livro do Gênesis, ele está na Terra Prometida vivendo com o seu pai, Jacó, neto de Abraão. Jacó tem 12 filhos. Seus descendentes ficarão conhecidos como as 12 tribos de Israel. Amava Jacó a José mais do que a todos os seus filhos, pelo haver tido sendo já velho, e ele lhe tinha mandado fazer uma túnica com várias cores. Seus irmãos, pois, vendo que seu pai amava José mais do que a todos os outros, aborreciam-no e não podiam falar-lhe com brandura. Aconteceu também que José referiu a seus irmãos um sonho que tivera, que foi a semente de onde ainda brotou maior ódio. A túnica colorida de José geralmente é associada com sua habilidade profética de interpretar sonhos. Quando José tinha 17 anos, seus irmãos invejosos planejaram matá-lo. No último momento, em vez de matá-lo, eles o venderam para comerciantes que passavam por Caná ou Canaã, a caminho do Egito. Eu vim ao deserto para refazer o caminho de José até o Egito, para vivenciar em primeira mão o que deve ter sido sua jornada como escravo. A Bíblia não descreve essa rota, mas as caravanas têm refeito essa viagem muito antes da época de José. Os estudiosos perguntam se os camelos eram domesticados na época de José. Mas certamente, quando a Bíblia foi escrita, eles haviam se tornado o principal meio de transporte nos roteiros pelo deserto. Para José, a viagem para o Egito deve ter sido uma jornada terrível, através de um terrível desconhecido. Mas para os beduínos, esse terreno árido e implacável é seu lar. Durante milhares de anos, eles foram os mestres da sobrevivência no deserto. E nós levantamos nosso acampamento com uma eficiência e tanto. A história de José, como todas as histórias da Bíblia que eu estava aprendendo, revelou um relacionamento não somente entre as pessoas e Deus, mas entre as pessoas e a terra. Aqui, entre os beduínos, a história de José é parte de sua tradição do deserto, assim como parte de sua religião. Os muçulmanos consideram Abraão um profeta, assim como seu bisneto, José. Eu perguntei o que eles sabiam sobre José. Deus deu a José metade da beleza do mundo. Ele era muito bonito e o filho favorito. Seus irmãos ficaram com inveja dele e o ridicularizaram por ser um sonhador. Quando José conta aos irmãos seu sonho prevendo que um dia ele governará sobre eles, os irmãos, tomados pelo ódio, decidem jogá-lo num poço. Mas depois que os irmãos de José fazem isso, como ele sai dali e vai para o Egito? Depois de ter sido jogado no poço, uma caravana que ia para o Egito passa por ali. E os irmãos de José decidem vendê-lo como escravo.
Na época em que José chegou ao Egito, essa era a civilização mais poderosa do mundo. E não havia melhor lugar para se sentir essa grandeza do que o templo de Karnak, na antiga Tebas, atual Luxor. Hoje, mesmo em ruínas, ela se qualificaria facilmente como uma das maravilhas do mundo. Para os antigos egípcios, ou mesmo para um israelita, aproximar-se do que ainda é o maior complexo de templos do mundo deve ter sido algo absolutamente incrível. Que a suavidade da noite lhes dê as boas-vindas, ó viajantes do Alto Egito. Mesmo para os olhos ocidentais modernos, sua escala é quase inimaginável. Karnak é grande o suficiente para conter pelo menos 10 Notre-Dames e 20 Partenons. A chave para a força dos egípcios era o Nilo, o rio mais longo do mundo. Ele começa na África Central, vai para o norte, atravessando a Etiópia e deságua no Egito. Muito antes de Roma, todos os caminhos levavam ao Egito. Enormes caravanas de comércio chegavam do sudeste e cruzavam o deserto, vindo da Terra Prometida. Mercadores traziam todos os tipos de carga: vacas, ovelhas, cabras, camelos e, sim, humanos. No capítulo 39 do Gênesis, José é vendido como escravo para a casa do general das tropas do faraó, Putifar. A esposa de Putifar tenta seduzir o belo jovem José, mas José recusa. Então ela o acusa de tentar seduzi-la. José é levado para a prisão do faraó. Descia até as margens profundas do Nilo para explorar a religião em sonhos no Antigo Egito. Aqui, nessa sepultura real, como na que o rei Tut foi encontrado, imagens de Sete em sua primeira jornada durante a noite rumo à vida após a morte lotam as paredes. Me senti como se estivesse adentrando em algum santuário religioso particular. Na morte, a jornada noturna era permanente. Na vida, a jornada noturna do sono é temporária e cheia de sonhos. Os egípcios adoravam muitos deuses, mas o centro de sua religião era o deus Sol, Ra. Era quando o sol se punha que os mistérios da escuridão apareciam. Sacerdotes capazes de interpretar essas mensagens noturnas ou sonhos eram pessoas de muito valor. Durante seu tempo na prisão, José também se torna conhecido como um talentoso intérprete de sonhos. Sob a sombra da esfinge, eu me encontrei com o famoso egiptólogo doutor Gabi Gabala para explorar o significado dos sonhos na vida egípcia e na Bíblia. A esfinge foi construída por um faraó há quase 5.000 anos, mas depois ela entrou no sonho de outro faraó. Isso tem a ver com o sonho, certo? Foi feito por Tutmoses IV?
Bom, este é Tutmoses IV, e isso descreve o sonho dele antes de se tornar faraó. Vê? Você não pode descansar à sombra da esfinge. E quando ele descansou lá, a esfinge, que era o deus deles, Horus, aqui temos Horus no horizonte, vem a ele em seu sonho, e na verdade fala com ele. O jovem príncipe, Tutmoses IV, sonhou que o deus Horus havia lhe prometido a coroa do Egito se ele tirasse a areia em torno da estátua. Como faraó, Tutmoses entalha a profecia de seu sonho na pedra. Muito tempo depois, os sonhos de outro faraó forneceriam um momento dramático à história de José. Então o faraó teve um sonho. Parecia-lhe que estava sobre o rio, do qual saíam 7 vacas, por extremo formosas e gordas. Depois saíam do rio outras 7, todas desfiguradas e extremamente magras. Essas últimas devoraram as primeiras, que eram bem nutridas. O faraó dormiu e teve um segundo sonho. Eram 7 espigas muito gordas e muito formosas, que saíam de uma mesma cana. Apareciam também outras 7, muito chupadas por causa de um vento abrasador que as abatera, e as últimas devoraram as primeiras, que eram tão formosas. O faraó tira José da prisão para que ele interprete seus sonhos. José declara que seus sonhos significam 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome. José recomenda que o faraó conserve o alimento colhido na época da abundância para usá-lo durante a época da fome. O faraó fica tão impressionado com o plano de José que o coloca à frente de seu comando. No capítulo 12 do Gênesis, Abraão sai da Mesopotâmia sozinho com sua família. Agora, menos de 3 gerações depois disso, seu bisneto, José, se torna o segundo no comando do maior império da terra. E a Bíblia, que antes está interessada na peregrinação de pastores, de repente se torna interessada nos detalhes do poder real. O título de José era de vizir, ou primeiro-ministro. Um papel que ficou memorizado nas paredes das sepulturas reais. O egiptólogo Dr. Yasser Izzat me levou para um tour no Vale dos Reis. Obrigado. Esta é uma das sepulturas mais belas nessa área. Todas essas são imagens do vizir? Sim, sim. Como você pode ver em toda parte, eles tentam mostrar o título do vizir. Está vendo o círculo azul em cima? Um círculo com pintinhas dentro, estou. É, acima dele. Você vai ver na frente. Sim, que sinal é aquele? Sim, aquilo significa aqui, da cidade. Tem uma coisa que eu quero ler para você. Na Bíblia, na história de José, no Gênesis capítulo 41, a Bíblia diz: Vês, eu te constituo hoje governador sobre todo o Egito. A Bíblia ainda diz: e ao mesmo tempo, tirando o anel que tinha na sua mão, ele o meteu na de José, fê-lo vestir uma túnica de linho fino e pôs-lhe ao pescoço um colar de ouro. Você acha que aconteceu isso mesmo aqui? Sim. Então é quase como se você conseguisse desenhar uma conexão direta entre os hieróglifos na parede e o que está escrito nesse livro. Sim, isso. Quando a fome que José previra se espalhou além do Egito, muitos estrangeiros vieram para o país atraídos pelas suas reservas de alimento, incluindo a família de José, seus 11 irmãos e mais tarde seu pai, Jacó. Jacó tem um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Seus descendentes serão conhecidos como os israelitas. Eu sou José, teu irmão, a quem vendestes ao Egito. Não temais e não vos aflijais por ter me vendido para estas terras, porque para a salvação vossa me mandou Deus ao Egito. Tu habitarás na terra de Gésem, estarás ao pé de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, as tuas ovelhas e os teus rebanhos e tudo que tu possuis.
A família de José, de cerca de 70 membros, se estabeleceu nas ricas terras do Egito, Goshen, na fértil área do Delta, próximo à foz do Nilo. Os israelitas vivem com prosperidade e multiplicam-se no Egito durante mais de 4 séculos. Parece que eles encontraram um verdadeiro lar. Eu vim ao Delta para explorar e descobrir como era a vida deles na época. As evidências arqueológicas não revelam especificidades sobre o templo dos israelitas no Egito, nem sobre sua cultura, suas leis e os rituais do que ficaria conhecido como judaísmo. A observação do sabá, os feriados e o kosher seriam criados depois que eles deixaram o Egito. Parece claro, porém, que alguns elementos da religião israelita foram influenciados por sua longa estada no Egito. A ideia do tabernáculo e a estrutura de seu templo posterior, por exemplo. Porém, mais especialmente, sua ênfase em contar histórias. Não foi apenas o tamanho dos templos egípcios que impressionou os adoradores que vieram até aqui. Entalhados nas paredes estão livros de textos virtuais de sua antiga religião, contando a história dos deuses e de seu poder sobre a terra. A Bíblia pode ser o começo da religião ocidental, mas ela também é a culminação de um sentimento oriental profundo, de como se faz uma pessoa contando-se histórias. Os egípcios, em particular, estavam interessados nos componentes que fazem uma boa trama: sexo, revanche, poder, desespero e reconciliação. Histórias com as quais todos os níveis da sociedade egípcia pudessem estar relacionados. Conclui-se que quando os israelitas chegaram ao Egito e entraram em contato com todos esses escritos, sua própria arte de contar histórias também melhorasse. A história de José na Bíblia também inclui uma referência a uma das práticas mais bem conhecidas dos egípcios com relação aos mortos. Para que a alma de uma pessoa entrasse na vida após a morte, ela precisava de um corpo. E isso inspirou a técnica de conservação mais famosa da história: a mumificação. A Bíblia diz que o pai de José, Jacó, foi mumificado. Então eu fui falar com uma das principais autoridades egípcias em mumificação, a doutora Salima Ikram. Deixa eu ler para você uma frase do último capítulo do Gênesis. Então José ordenou que os médicos embalsamassem seu pai. Isso levou 40 dias, que é o período total do embalsamamento. O que está acontecendo aqui? Basicamente, Jacó foi mumificado. O embalsamamento, na verdade, envolve todo o processo de preparação. Leva 70 dias. Mas 40 dias são usados para a verdadeira conservação do corpo, onde todos os líquidos do corpo são retirados e o corpo se torna um tipo de tábua dura, mas bem conservada. E o fato de o texto dizer 40 dias em particular, isso é verdadeiro para você? Sim. Uma coisa muito interessante sobre a mumificação é essa coisa de 40 dias. Porque eu acho que em muitas culturas e muitas outras religiões, você acaba tendo esses 40 dias associados com o luto. Depois que o corpo era completamente dissecado, ele tinha que ser enrolado em panos. E isso levava outros 30 dias, dando um total de 70 dias. E aí começa a colocação das faixas, e à medida que se enrolam as faixas, são recitados feitiços. E às vezes eles fazem inscrições nas próprias faixas com os feitiços, porque você está criando uma barreira física, assim como uma barreira metafísica contra demônios e outras coisas que poderiam vir atacar o corpo. Então a primeira pessoa embalsamada na história foi o pai de José e depois o próprio José também. Mas eles não eram faraós. Pessoas que não fossem faraós também eram embalsamadas? Sim. Todas as pessoas que tivessem uma posição privilegiada na sociedade.
Temos sepulturas que foram encontradas relativamente intactas e que eram de arquitetos ou nobres. Eles eram enterrados não só com os ornamentos funerários normais, mas havia vários caixões e sarcófagos, carruagens, cadeiras, alimentos, óleos, ungüentos, pilares, joias, roupas que eles usavam no dia a dia, camas, todas essas coisas. A Bíblia parece estar fazendo um tributo ao Egito, dizendo: queremos honrar sua cultura, dizendo: realmente gostamos de vocês. O Egito era visto como um tipo de cultura chique no mundo antigo. Os gregos aprenderam com eles. Eles vieram da Alexandria porque achavam que a sabedoria dos antigos egípcios valia a pena. Mesmo o judaísmo tendo vindo depois disso, e em seguida o cristianismo e o islamismo, que tinham um sistema diferente de crenças, mesmo assim, as pessoas de hoje ainda podem fazer essa conexão humana com os antigos egípcios? Com toda certeza, porque na verdade tudo é a mesma coisa. Eu acho que não importa qual seja seu passado religioso, haverá sempre essas pessoas que tentarão estender seu tempo de vida e tentar fazê-la continuar depois da morte de alguma maneira. Isso lhes dá esperança. No Antigo Egito, as embarcações auxiliavam os espíritos em sua travessia para a vida após a morte. Perto do final de sua vida, pouco antes de José ser mumificado e partir para sua jornada final, ele reúne os irmãos e diz: eu vou morrer. Deus vos há de visitar depois da minha morte e vos há de fazer passar dessa terra para que ele jurou que haveria de dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Com essas palavras, José parece prever o êxodo. Ele parece saber que um faraó não muito amigável irá escravizar os israelitas e que Deus irá libertá-los e levá-los à terra prometida. No final de sua vida, José é mais que um intérprete de sonhos. Ele é um profeta.